informações, não temos nada. A gente não tem muita coisa o que fazer fora confiar de que Hashem está guiando e que Ele guia as pessoas que sim têm que tomar as decisões da melhor forma possível. Mas o que sim para mim é muito importante, eu acho que isso é diretamente ligado ao nosso estudo, é justamente nesses momentos a gente voltar a enxergar a realidade do ponto de vista de Hashem. Acho que isso é que a gente vem falando bastante no nosso estudo de Teilim, é desenvolver essa visão de emuná. Visão de emuná não só de que acreditar que tudo vai ser bom, mas sim realmente enxergar o mundo dessa forma e olhar o mundo dessa forma e traduzir o mundo dessa forma. Isso obviamente não vem em vez de tudo, nem da visão crítica e nem da visão das perguntas que tem que ser perguntadas e nem da iniciativa que tem que ser tomada e de tudo que tem que ser feito por quem tem que ser feito. Mas sim enxergar as coisas do ponto de vista divino, inclusive as pessoas, inclusive as pessoas que têm que tomar as decisões, e lembrar que no final das contas aqueles princípios tão básicos que a gente está aprendendo nesses últimos dias, de que você pode levar até aqui um povo só, que parte pensa de uma forma, parte pensa de outra forma, e no final das contas esse povo como povo tem que tomar uma decisão. E a decisão desse povo como povo, uma vez que ela foi tomada, a gente está atrás dessa decisão, indiferente se essa era a minha opinião original ou se essa não era a minha opinião original. E também da Mashenikra imun, né? A palavra emuná em hebraico normalmente a gente traduz como fé, tá falando? A gente costuma traduzir emuná como fé, mas fé sempre tem uma conotação, pelo menos para mim, uma conotação um pouco cristã do conceito de que fé é algo que a gente, na verdade, desliga todos os nossos sistemas e todas as nossas toda a nossa forma de vida como seres humanos, e a gente de repente vive em fé, vive que nem falou Pascal, né? A fé começa onde termina o intelecto. E na Yadut a emuná não é isso, quer dizer, a emuná obviamente ela entende que existem coisas maiores do que o ser humano, mas a emuná ela não é uma anulação do ser humano, é muito pelo contrário. A palavra emuná ela tem muito ligado com a palavra imun. Imun em hebraico é confiança. Saber que no final das contas a gente pode, que nem a gente tem, desculpa o exemplo, mas a gente tem imun, né? Você fala em hebraico, você tem eu vou só multar todo mundo, quem quiser pode abrir o microfone. A gente tem esse é um carro amin, um carro confiável. Um carro confiável é um carro que eu vou subir, eu vou dirigir ele, eu vou continuar usando ele, e eu não tenho medo de que ele vai quebrar. Não porque ele não vai quebrar, pode ser que ele vai quebrar. Acontece que carros quebram. Mas eu tenho bons motivos para confiar de que vai dar tudo certo. E essa é a tradução da nossa emuná. Ela tem isso ligado também com bitachon. E esse emun, ele não é só um emun em Hashem. Ele também é um emun em Am Israel. Tem que saber disso. Isso é importante. Saber, não nos deixar levar por essa visão que diz que é essa visão cética e que ela prega a falta de confiança, a falta de credibilidade, a falta não que a Israel não erre, não que os líderes de Israel não erram e não que as pessoas às vezes andam por caminho, tudo isso acontece também, mas no final das contas tem que lembrar que todo Israel, como tanto indivíduos como coletivo, tem uma Neshama, e essa Neshama ela se manifesta muito forte nesses dias. E no final das contas, da mesma forma que a gente quer o melhor para Israel, todo mundo quer o melhor para Israel. E a Israel como um todo está procurando o seu caminho. Esperamos que Hashem está guiando a gente pelo melhor caminho. E dá essa confiança em enxergar esse bom que existe dentro de nós, dentro do nosso povo. E viver desse ponto de vista. E se agora, depois que a gente olha as coisas dessa forma, a gente quer criticar e acha que as coisas têm que ser feitas de outra forma, é beseder gamur. Mas pelo menos elas vêm desse lugar e não de um lugar de desconfiança, em um lugar de falta de credibilidade, um lugar de achar que alguém está sendo Hazu Shalom mal intencionado ou egoísta. Fim dos 2 minutos de atualidade. Vamos agora para o Teilim, que é o que nos interessa hoje. Então, semana passada a gente começou o Perek Aleph,
Sim? Alguém tem alguma coisa a falar? Por favor, tá aberto. Não. Tá bom. Então vamos lá. A gente começou o Perekalev, a gente leu Ashrei Eish Asher Lo Alach Batzat Reshaim, e a gente explicou que na verdade dos conceitos básicos que o Teilim trabalha é traduzir a Torá e as mitzvot e a conexão com Hashem de forma geral como a fonte de sucesso, a fonte de felicidade do ser humano. Nos próximos dois psukim, Pasuk Beit e Pasuk Gimel, que a gente vai ver hoje, esse assunto ele é repetido e na verdade ele toca em algumas das conclusões partidas desse conceito. Então vamos lá, vamos direto para o Pasuk Beit. Quem tem a folhinha, eu botei o Pasuk Beit na primeira página. Kim betorat Hashem cheftzou, betorato yegeu mam valayla. Sim, essa pessoa sobre a qual a gente está falando é uma pessoa que a sua vontade está em Torat Hashem, na Torá de Hashem. O betorato yegeu mam valayla. E na sua Torá ele se esforça, ele se ocupa dia e noite. Uma das coisas aqui que nesse Pasuk a gente presta atenção, que é muito claro, na palavra o vetorato. O vetorato é na sua Torá, mas sua, mesmo em português, sua de quem? Quem aqui é o sujeito de qual essa palavra está se referindo? Alguma sugestão? A princípio sim. O betorat Hashem cheftzou, o betorato é na Torá de Hashem, yegei omam valayla. Aval, se como estamos estudando o Tanakh e cada palavra aqui ela é exata, se aqui fosse, na verdade, esse Torato é um sinônimo do primeiro termo, o Betorat Hashem Cheftzó, então na verdade deveria estar no Pasuk, Uva Yehegei Yomam Valayla. E nessa Torá da qual a gente já citou, a pessoa se ocupa dia e noite. No momento que o Pasuk ele repete, ele traz aqui uma nova palavra, o Betorato. Aqui a gente já está sujeito a entender que talvez aqui tem uma adição. E talvez a Torá dele, a Kavaná, a Torá da própria pessoa. E assim Hazal Bemet explicam para a gente. Betorat Hashem Cheftzó, quando a pessoa ela começa a estudar a Torá é a Torá de Hashem. Isso tem muito a ver com o que a gente falou da última vez, que na verdade essa é a Gishá básica, a abordagem básica para o estudo de Torá. Uma pessoa que ela estuda a Torá e ela não entende que ela está estudando a Torá de Hashem, ou seja, que ela está procurando Hashem na Torá. Ela está procurando escutar o que Hashem tem a dizer a ele. E automaticamente, no primeiro momento, nós ficamos em silêncio. Nós colocamos as nossas ideias, as nossas visões de lado, e a gente tenta ao máximo captar o que a Torá tem para falar para a gente. Eu falei num dos shiurim que eu dei há pouco, também para mulheres, parte das pessoas aqui estavam lá, de que é obrigatório, sendo do ponto de vista lógico, de que a Torá não seja compatível no primeiro encontro com as nossas ideias, com as nossas visões. Isso é parte é muvné, como se diz, é parte do... A Norma precisa me ajudar com o português. Muvné é parte... Fala, Léa. Parte do esperado e parte também da estrutura da coisa. Porque nós somos seres humanos e nós crescemos em visões que seres humanos desenvolveram. E quando a gente vem estudar a Torá, no final das contas, a gente está procurando o divino. É exatamente isso que a gente está fazendo. Esse é o nosso objetivo aqui. Procurar o que Hashem tem para falar a gente. E no momento que é isso que a gente está procurando, automaticamente vai existir uma distância entre a visão humana e a visão divina, porque se não existir, essa visão que você encontrou é de novo uma visão humana. Então, a primeira abordagem da pessoa frente à Torá é que ele está estudando a Torá de Hashem. E essa humildade que a pessoa tem que ter frente à Torá de Hashem, e é o que a gente fala sempre, tem muitos ditos de Hazal que se referem a esse ponto, que eles dizem que a Torá, a pessoa que ela tem irá kodemet lechokhmah, ela tem o temor a Hashem, ou seja, na verdade ela entende a proporção, ela entende a distância, ela entende que aqui não estamos discutindo de igual para igual. Essa é o primeiro critério para a pessoa entender a Torá. Porque só nessa visão, só nessa proporção a pessoa realmente entende a Torá. Mas isso é no primeiro momento. Depois que a pessoa ela evolui e ela chega e ela se desenvolve,
essa Torá passa a ser Torato. A Torá passa a ser a Torá dele. Ou seja, a minha Neshama, ela já começa a estar mais presente dentro da minha consciência comum, do meu intelecto, dos meus sentimentos, e a pessoa cada vez vai revelando que, na verdade, o seu interior é a Torá. E aí realmente, nesse ponto também tem a diferença entre as diferentes pessoas. Porque a Torá, o Rav Kook escreve no começo do livro dele, Orot HaTorá, que principalmente a Torá oral é na verdade um reflexo da luz de Hashem na nossa Neshama. É como se fosse um projetor que ele bate numa janela ou num espelho, e esse espelho ele devolve a luz. Isso é exatamente o processo que a gente faz quando a gente estuda a Torá. E nesse ponto de vista, sim, existem tons diferentes dentro de cada Neshama e funções diferentes dentro de cada Neshama. E cada Neshama ela tem a sua peculiaridade e onde ela é única. E automaticamente a Torá que se revela de cada pessoa é uma Torá diferente. É mais um aspecto. É a mesma Torá, mas é mais um lado. É como um diamante, uma gema, né? Ele tem várias e várias faces, vários e vários olhos. Ele tem vários e vários pontos e prismas na qual você pode enxergar. Isso é a explicação do Pasuk. Isso leva a gente a pelo menos dois conceitos, eu anotei aqui na folhinha, quem quiser continuar com a gente. Dois conceitos que se repetem bastante no Teilim, que são continuação direta do que a gente falou antes. A primeira é Kiyum HaTorá Keratzon LeKiyum Retzon Hashem. A pessoa, ela pode cumprir a Torá, cumprir as mitzvot de duas formas. Ele pode cumprir as mitzvot como uma lista de matalot, uma lista de deveres, uma lista de obrigações que ele precisa cumprir. E eu preciso fazer X, Y, Z. Eu preciso, sim, botar tefilin, acender as velas. Cada um tem as suas obrigações e eu preciso cumprir com essas obrigações. Esse é o nível que a pessoa, quando ela atinge esse nível, é o que a gente chama de tzadik. A palavra tzadik em hebraico quer dizer, vem da palavra tzedek. Ele tzodek. Ele cumpre com todas as suas obrigações. Mas, no final das contas, a pessoa, ela pode, e talvez deve, evoluir a um nível maior, que é chamado de Hassid. O que quer dizer Hassid? Hassid é uma pessoa que mitchased im kono, que ele faz chesed, ele faz a mais, ele como se fosse, chesed a gente fala como bondade, né? Mas bondade, a tradução em hebraico de bondade é tuv, não é chesed. Chesed é a expressão da bondade, é que eu dou para alguém mais do que eu sou obrigado. E essa pessoa também, a gente dá para Hashem mais do que a gente é obrigado. E aqui entra uma pergunta que a gente precisa se perguntar. Como é possível a pessoa dar a Hashem mais do que Hashem ordenou a ele? Isso, a princípio, é uma proibição da Torá. A gente já sabe que uma das coisas mais perigosas na Torá é uma pessoa que adiciona mitzvot, ou partes das mitzvot, que elas não foram dadas por Hashem. Muito pelo contrário, o ser humano ele não deve se colocar no lugar de Deus. Ele não deve se colocar no lugar de que ele dita e ele agora vai inventar, entre aspas, a forma de conexão e adicionar sobre o que Hashem falou. Hashem falou, eu quero que vocês peguem 4 espécies em Sukkot, e a pessoa falou, eu acho que uma rosa vai muito bem com os Arbat Aminim, e agora eu vou pegar Lulav, Etrog, Adassá, Adassi, Aravá e uma rosa. Ele fez uma transgressão da Torá, Bal Tosif. Se adicionou algo e você, na verdade, está tentando mexer um equilíbrio criado por Hashem, que ele realmente cria essa conexão de Deus com o homem. Então, o que quer dizer que uma pessoa ele é Hassid, que ele adiciona mais? O Mesilat Yesharim explica para a gente que Hassid é uma pessoa que ela enxerga a Torá, ela enxerga as mitzvot, e ela entende qual é a vontade divina por detrás dessas mitzvot. Ou seja, quais são os ideais de Hashem que se revelam dessa forma? Ele faz as mitzvot como sendo a vontade de Hashem, e não só as ordens de Hashem. E essa pessoa ela vai se preenchendo tanto da Torá, que a ponto de que ele não só quer as mitzvot específicas, mas ele entende das mitzvot também toda a forma de vida, e todas as suas vontades, e todas as suas... Ele não vai inventar uma mitzvah nova, ele não vai mudar o que Hashem está fazendo. Mas sim, ele vai aplicar esses ideais, essas ideias, essas visões em tudo que envolve a vida dele. Isso é uma pessoa que mitchased im kono, uma pessoa que ele é Hassid. Para quem quiser, anotem aí.
o livro, esse conceito, ele é muito desenvolvido no livro Mesilat Yesharim, capítulos 18 e 19. Eu aconselho não vou ler agora, eu pensei, sim, não trago, eu vou tentar trazer só Psukim no Teilim, para a gente conseguir avançar, mas sim, eu realmente recomendo, quem quiser completar, dê uma lida, tem em português inclusive, Mesilat Yesharim, capítulos 18 e 19, que é a Hassidut, lá ele mamash discorre bastante essa ideia. Agora, no Teilim também aparece a visão de... Deixa eu fazer uma coisa aqui, um minuto. Peraí. Dá pra ver? Melhor. No Teilim também aparece essa visão de enxergar as mitzvot não só como ordens, mas como a vontade de Hashem. Por exemplo, um dos psukim que eu gosto bastante no Teilim, todos os psukim são emocionantes, mas Lasot retzonecha Elohai chafazti vetoratcha betoch me'ai, já está na folhinha. Eu quero fazer a sua vontade, Hashem, e a sua Torá ela vai estar dentro das minhas entranhas. As entranhas, o me'aim, elas sempre são ligadas ao lado instintivo da pessoa, não só ao lado intelectual, não só ao lado emocional. O intelecto está na cabeça, no cérebro, o emocional a gente sempre relaciona ao coração, e o me'aim, a barriga, é quando, sabe, isso é uma coisa bem judia, que a gente pensa com a barriga, não pensa com a cabeça, não pensa nem com o coração, mas tem alguma coisa lá dentro que impulsiona a gente. Esse é o nível, nesse ponto que a gente quer chegar em relação à Torá. Esse é um passo que eu gosto bastante, porque eu me identifico nele. Quantas vezes a gente não quer falar para Hashem, olha, Hashem, eu sei que eu sou insuficiente, eu sei que eu não estou conseguindo, eu sei que às vezes eu tento e não dá, mas eu quero sim fazer a sua vontade, eu quero sim, essa é a minha maior vontade, é fazer a sua vontade. O próximo pasuk, Lamdeini lasot retzonecha, que ata Elohai, ruchacha tovah tancheni beretz mishor. Me ensina a fazer a sua vontade, porque você é o meu Deus, e o teu espírito, o teu bom espírito vai me guiar numa terra correta. Mishor aqui é uma terra plana, uma terra que não tem problemas, uma terra que ela não tem altos e baixos, é uma terra que não tem stiot, né? Ela não sai do lugar. E, de novo, o mesmo conceito de que eu quero voltar a fazer a sua vontade. Isso também tem uma consequência que eu trouxe. Tem muitos psukim, eu não pude trazer todos, eu também não lembro todos, eu não escolhi todos, mas tem aqui uma consequência muito direta. Mi pekudecha et bonan alken saneiti kolorach sheker. Quando eu medito sobre as suas mitzvot, de novo, não só eu cumpro as suas mitzvot, mas eu olho para as suas mitzvot e eu aprendo das suas mitzvot, automaticamente eu odeio todos os caminhos de mentira. Isso é uma coisa que a gente tem que se acostumar. Um outro passo que todo mundo conhece, porque ele aparece em Kabbalat Shabbat, é Oavei Hashem Sinura. Quem ama Hashem odeia o mal. Ou seja, amar o bem, ele tem um outro lado. Não é só uma coisa unilateral. Quem estudou Tânia também, quem quiser anotar, Tânia no capítulo 8, 9 ou 10, por lá, não lembro agora exatamente, ele fala bastante sobre isso. Quanto maior é o amor, aliás, isso serve como um termômetro. Você quer saber quanto você ama Hashem, quanto você ama o bem, quanto você ama os ideais corretos? Olhe quanto você odeia o mal. Se você consegue se identificar muito com o bem, mas com o mal você não tem um repúdio, você não tem um ódio, não tem outra palavra, ao mal, então saiba que o teu amor ao bem ele não é completo. Isso, de novo, é mais um aspecto do fato de eu entender a vontade de Hashem que está dentro da Torá. O próximo pasuk, Ner leragli dvarecha ver lentivati. As tuas palavras são uma vela para os meus pés, ou seja, é um caminho, é uma luz para os meus caminhos. É algo que não só eu faço, é algo que ilumina a minha forma de viver, minha forma de pensar. Na verdade, é transformar a Torá, transformar a vontade divina, não só em tirar ela de ser um aspecto da nossa vida, né? Um lado, uma face. Nós temos uma vida
familiar, uma vida de lazer, uma vida de trabalho e uma vida religiosa. Isso é uma visão, que é uma visão muito, muito pequena da Torá. A visão que a gente desenvolve é que a Torá, na verdade, ela é a fonte de todas as outras todas as outras fases, todos os outros aspectos da nossa vida. Eu quero contar para vocês uma história e depois eu vou abrir um minuto para perguntas, porque eu quero saber se alguém tem alguma coisa a adicionar. Uma vez tinha um menino que veio para a Yeshiva de Merkaz Harav, ainda alguns anos atrás. Ele chegou, estudou lá um ano, e depois de um ano os pais queriam que ele fosse fazer um curso, fosse aprender uma profissão. E eles vieram falar com o Rosh Yeshiva, o Rav Tzvi Kook, que eles querem que ele aprenda, não lembro mais qual era a profissão do menino. E aí o Rav falou para eles, não, mas veja bem, ele está estudando bem, ele quer ficar. E os pais falaram, não, mas efshar gam vegam. Dá para fazer tanto Torá e também outras coisas também. O Rav Tzvi falou para ele, gam vegam é gimgum, é gaguejar. Quer dizer, mas ele não acha que as pessoas que precisam existir médicos, ele não acha que precisam existir engenheiros, não acha que precisam... Tem outras funções em Am Yisrael. Am Yisrael ele não é composto só de pessoas que estudam Torá. Mas o ponto é o seguinte, enquanto você está botando gam vegam, você põe as duas coisas, eu tenho vários setores. Um deles é a Torá que eu estudo, um deles é minha Avodat Hashem, e fora isso eu sou outras coisas também. Então, você está gaguejando, você não está claro, você não está convicto, você não sabe de onde você vem e para onde você vai. Mas no final das contas, uma pessoa que a Torá é a base dele, e de lá vem a vida dele, para lá volta a vida dele, ele pode incluir dentro disso tudo, todos os aspectos da vida, todos os lados e todas as ações que ele vai fazer, desde construção familiar, a carreira profissional e tudo o que ele for fazer, porque a Torá na verdade ela é a fonte da vida e a vida inclui todas essas coisas. Mas é importante colocar a Torá nesse ponto. Então, antes da gente continuar, eu quero abrir para perguntas. Vamos dar um minuto, quem quiser, bem-vindas. Por favor. Qual o problema é o seguinte, a Torá ela tem que estar em tudo que a gente faz, mas ela não está... Gam vegam, a kavanah que eu ponho as coisas uma do lado da outra. Eu sou também religioso e também médico, por exemplo. Sim? São dois aspectos. A minha personalidade é como se fosse fazer um gráfico. A minha personalidade ela se divide em 30% X e 40% Y. Zelokach. A Torá, ela tem que estar em tudo que a gente faz na nossa vida, porque ela é a fonte de tudo que a gente faz na nossa vida, e ela tem que estar iluminando tudo que a gente faz na nossa vida. Mas para isso a Torá ela tem que estar no centro. Para isso realmente acontecer, a gente precisa entender que a Torá ela é realmente a fonte de tudo. O que o Rav respondeu para essa família é que não tem problema nenhum que esse menino vai estudar qualquer outra profissão e siga ou faça outras coisas na vida, mas o problema é na visão de que a Torá é mais uma coisa que a gente faz. No momento que ela é mais alguma coisa que a gente faz, ela tem um setor muito específico. Ela tem um lugar muito limitado, mais um quadrado, sim? mais um quadradinho no nosso Excel da nossa vida. E às vezes ele tem interação com outros aspectos e às vezes não. Isso muda um pouco também a visão que muitas vezes a gente tem de que as pessoas entendem, né? O que quer dizer que a Torá influencia a nossa vida? A Torá influencia a nossa vida. Eu estava conversando com alguém justo ontem, um projeto, e o cara falou, não, mas se você der um maaser, tirar desse projeto e dar um maaser, então vira Leshem Shamayim, mamash lo nachon. Isso que eu faço alguma coisa e eu coloco nele também um lado de Kedushá, é ótimo, mas isso não transforma toda a minha ação em Leshem Shamayim. Toda a minha ação em Leshem Shamayim é que toda a minha ação é Leshem Shamayim. Ou seja, tudo que eu estou fazendo e eu estou convicto do que eu estou fazendo provém dos ideais que eu adquiri na Torá e da visão que eu adquiri na Torá. Isso influencia em tudo. Ficou mais claro? Nada. Então, um outro aspecto, que na verdade a gente leu dentro do Pasuk, é de que a Torá também passa a ser parte de mim. Isso que a gente lembrou esse Midrash.
David HaMelech fala, eu tinha planos, eu pensava em ali, eu pensava em aqui. David HaMelech era um rei. Sim, ele tinha muita coisa para fazer. E de repente, Vashiva Raglai Ledotecha, de repente os meus pés me levam ao Beit HaMidrash, à Torá. Né? Eu achava, quer dizer, quem eu sou, a minha personalidade e as minhas vontades, elas começam a se dirigir o tempo todo a Torá, as mitzvot. E de novo, para a gente conseguir entender isso da forma correta, não tem como manter a Torá e as mitzvot como detalhes, como ordens, como pontos dentro da nossa vida. Enquanto a gente enxerga a Torá e as mitzvot como pontos da nossa vida, que eles às vezes têm conflitos com outros pontos, às vezes não, e mesmo se a gente sobrepõe os outros pontos e dá preferência à Torá, que, de novo, uma pessoa que faz isso dessa forma, ele não está errado, ele é um tzadik, ele faz o que ele tem que fazer. Mas a gente aqui está querendo construir já um nível a mais. David HaMelech já fala de um nível a mais. Essa pessoa, que a Torá envolve tudo, todos os aspectos da vida dele, e preenche, é uma luz que, na verdade, é tanto o objetivo final como a fonte de tudo, e a luz que ilumina o meio do caminho. A Torá ela envolve tudo, toda a realidade do ser humano. No final das contas, a pessoa automaticamente ela quer isso. Isso que ela procura mais do que tudo. Ela volta sempre a esse ponto. Ela volta sempre a querer a se conectar ao lado, a neshama dele, ao lado espiritual dele, a conexão dele com Hashem. Ele quase que ele troca, sim? Se a gente muitas vezes a gente tem a visão de que nós queremos fazer, sei lá, a gente quer ir passear, a gente quer sair de férias, ou a gente quer dormir, esse é um bom exemplo, a gente quer dormir mais meia hora, ou mais uma hora, mas eu sei que eu preciso acordar para rezar. Essa é a visão comum, normal, e é bom a gente estar ciente de que ela existe, não se enganar. Mas o Hassid, David HaMelech, o ponto dele é o contrário. Eu quero continuar estudando a Torá, mas eu preciso dormir. Entendeu? Essa é a diferença. Eu quero poder me conectar agora com Hashem e fazer tefilá, mas eu preciso agora fazer outras coisas. E tem um nível mais do que isso, é um nível de Kedushá, já que estamos falando sobre esse ponto, que já é uma pessoa que não só ele fala, eu gostaria de poder estar agora ocupado com o espiritual, mas eu preciso lidar do material. O nível de Kedushá, que é um nível mais alto ainda, é uma pessoa que ele fala, eu estou lidando, eu estou revelando a Hashem realmente em todos os aspectos. Ou seja, eu sei que agora a vontade de Hashem, uma vez que a vontade de Hashem é que agora eu trate desse assunto, seja ir no banco, seja lutar uma guerra, seja fazer esponja, ou trocar uma fralda, ou estudar a Torá. No momento que agora essa é a vontade divina, então Hashem está se revelando aqui, e eu estou 100% focado nisso, nesse aspecto. Isso já é um nível mais alto ainda. Então, se a gente fosse resumir, a gente falou aqui de 3 níveis. O nível do tzadik, que ele, no final das contas, faz o que precisa, não necessariamente os impulsos dele, as vontades dele estão direcionadas a isso, mas ele faz o que ele precisa. Tem o Hassid, que já o que ele mais quer é fazer o espiritual, o que ele mais quer é fazer, tá ligado ao nível espiritual dele. E o Kadosh, que na verdade ele realmente já está tão preenchido dessa luz que tudo que ele enxerga toda a vida dele como uma revelação da vontade divina nesse momento, e Hashem está se revelando lá. Mais um ponto para quem quiser completar sobre isso, olhem no livro Musar Avicha do Rav Kook, tem lá um parágrafo que começa Bechol Derachecha Daeu. Lá ele explica bastante esse conceito. Então, vamos evoluir, já são 10h23, nunca dá tempo. Baruch Hashem. Vamos evoluir, que na verdade, quem está com a página é na segunda página, no começo da segunda página, que é na verdade, a partir disso, quais são as minhas vontades? Que é um pouco ligado com o que a gente falou, só quero aqui adicionar um pouco. Psukim também muito comuns, porque eles muitas vezes, esses psukim são feitos são traduzidos em músicas. Kayal tarog ela fica em maim, kenafshi tarog elech elokim, como uma gazela que ela quer a água, assim minha alma ela quer você, Hashem.
Tzama nafshi lelokim lekel chai, matai avô verei pnei Elokim, minha alma está sedenta a você, o Deus vivo. Preste atenção no nome, eu não sei se é um adjetivo ou um substantivo, mas no termo usado para definir aqui a relação com Hashem, que ele é um Deus vivo, porque é o Deus que me traz vida. A pessoa entende que de lá vem toda a vida dele. Matai avô verei pnei Elokim, quando eu vi, me perdi na folha. Sarita, a gente está na segunda folha. O título é Ishtokekut Vedveikut B'Hashem, que é a vontade e a conexão com Hashem. Leio um pouco dos psukim. Eu só quero aqui anotar um ponto que ele é importante. Quando a gente fala sobre conexão com Deus, com vontade de se conectar com Hashem, muitas vezes, isso tem a ver com por que isso acontece, um shiur b'fnei atzmo, mas muitas vezes a nossa visão do conceito é uma visão um pouco, de novo, cristã. É uma visão, sempre vem se vocês, sei lá, eu não sei de vocês, mas eu quando você pensa sobre o assunto, mas às vezes você fecha os olhos, você imagina, tem alguma coisa com nuvens, um céu azul e nuvens, e a palavra Deus em dourado, e você fala, agora eu estou me conectando com Deus. Mas no Teilim inteiro, como é traduzida essa vontade, essa ishtokekut, esse almejo, esse desejo pela proximidade de Hashem, sempre ligado ao Beit HaMikdash. O pasuk que vem logo depois de Tzama lecha nafshi, que todo mundo conhece, minha alma está sedenta por você, Kama lecha bsari, minha carne, a gente está falando aqui do material, ele está desejando você, Be'eretz ve'ayev bli mayim, e eu estou numa terra seca e desgastada, sem água. Onde eu quero ver você? Ken bakodesh chaziticha lirot uzcha kvodecha. O conceito de conexão com Hashem, ele é sempre ligado ao conceito do Beit HaMikdash. O Beit HaMikdash é o lugar onde se revela a presença divina. Beit HaMikdash, de novo, entendeu o Beit HaMikdash aqui não só como o lugar, como o prédio, como a Avodat Hashem, e sim como o conceito Beit HaMikdash, que é na verdade o coração de toda a nossa conexão com Hashem, e dele parte o conceito, por exemplo, de Geulah, de redenção. Dele parte o conceito de Eretz Israel também. Sim? A pessoa que ela está próxima de Hashem, é uma pessoa que o tempo todo ele quer estar aqui, porque aqui é o lugar onde a gente vive os ideais divinos. Essa é a tradução de estar próximo de Hashem. Estar próximo de Hashem, a Kavanah é que eu estou próximo do bom, eu estou próximo da justiça, eu estou próximo da beleza, eu estou próximo da potência. E não só o bom, a justiça, a beleza da potência humanas, mas como a gente conhece dentro da nossa realidade, e sem esses conceitos quando eles são traduzidos do ponto de vista divino deles. Sim? E dali também vem o conceito que é muito, muito repetido no Teilim Bofen Klali, mas o conceito de Tzion, o conceito de Beit HaMikdash, de Jerusalém, de Eretz Israel, que a gente fala que Mitzion Tetzet Torah Dvar Hashem Yerushalayim. Tem um lugar, tem uma terra a partir da qual se desenvolve a nossa conexão com Hashem. Tem um lugar natural onde tudo isso acontece. E a partir desse lugar, é para lá que nós queremos chegar, e de lá também que sai toda essa luz e ilumina tudo isso. Então, lembrar que quando a gente fala sobre o conceito Beit HaMikdash, a gente não está falando só sobre o conceito, vamos começar do começo, o conceito de conexão com Hashem. Não é algo abstrato, não é algo que desliga a gente da vida, e sim são ideais que vivem dentro desse mundo, que se conectam com Hashem aqui, e esses ideais, eles se revelam através do conceito Beit HaMikdash, eles são a tradução, na verdade, do conceito Beit HaMikdash. Alguém me perguntou um dia desses, num dos Shurim, por que não vamos construir o Beit HaMikdash e acabou. Eu falei, é uma questão longa de ser discutida, mas uma coisa eu falei que é importante da gente pensar sobre ela. Uma coisa eu tenho certeza, o caminho para o Beit HaMikdash não vai passar pelo shopping do Mamila. Isso eu posso ter certeza. Isso a gente pode saber. O Beit HaMikdash, ele é uma realidade diferente. Ele é uma dimensão diferente de vida. Não é possível que a gente não é só colocar um prédio e tentar plantar ele dentro do mundo que a gente vive, com os conceitos que a gente vive, sem que a gente se eleve a essa proximidade. Por isso que aqui, e no Teilim inteiro, o Kodesh, né, o Beit HaMikdash,
E aliás no Tanakh inteiro, para quem lê, ele é descrevido como o lugar de conexão com Hashem, e ele cria toda essa realidade. Tov. Vocês podem ver no Pasuk lá, Teilim Peidalet, Pasuk Gimel, Nichsefa vegam kalta nafshi, eu tenho desejos e também minha alma. Cada uma dessas expressões tem que traduzir. Kalta nafshi eu já não me aguento. Sim? Minha alma está acabada, ela não tem outra coisa na vida. Lechatzrot Hashem. Aos pátios de Hashem. Onde é os pátios de Hashem? Os pátios de Hashem é o Beit HaMikdash. Mesma coisa a gente fala no Alel, né? Mais um passo que tem a ver com isso. Etalech lifnei Hashem, eu vou andar frente a Hashem, be'artzot hachaim, na terra da vida. Onde é a terra da vida? Eretz Israel. Esse é o lugar onde a gente anda frente a Hashem. Então, não sei, antes da gente evoluir, alguém tem alguma pergunta? Não sei se a gente vai evoluir mais hoje, mas acho que já deu 10h30, então vamos abrir só para perguntas. Quem quiser, eu vou fechar aqui a gravação e aí todo mundo vai se sentir também mais livre. Claro, esse é o ponto. É os dois, sim, não pode também desligar o Beit HaMikdash do seu lado prático. Quer dizer, não é só que o Beit HaMikdash é uma coisa que vive dentro da gente, ele começa dentro da gente, é parte da revelação da nossa Neshama, mas no final ele se expressa num lugar onde tem korbanot e etc. Sim. Muito bom. A pergunta é fantástica. A pergunta é muito, muito boa. Como a gente se conecta com o Beit HaMikdash no mundo que não tem Beit HaMikdash? Esse é um shiur de Tisha B'Av. Mas a resposta de forma curta é a seguinte. A forma da gente se conectar com o Beit HaMikdash no mundo que não tem Beit HaMikdash é através do que a gente não tem. Através da falta. Existem duas formas de se conectar com alguma coisa no mundo. Você pode ter alguma coisa, você pode, por exemplo, um ente querido. Então vamos dar isso como exemplo. Tem pessoas que a gente sente, a gente é conectado, a gente é ligado, a gente ama eles, a gente quer estar próximo dessas pessoas. Mas existem situações onde essas pessoas não estão próximas da gente, a propor reféns, né? Eu vou só como exemplo. Muitas vezes a nossa conexão, a dor e a falta do que nos falta, do que a gente não tem, como a gente está incompleto sem essa situação, ela nos conecta a esse, no caso, a essa pessoa. Muitas vezes as saudades, por exemplo, é uma conexão muito forte. O sentimento de distância é um sentimento muito forte. Eu vou dar mais um exemplo, tá? Só para ficar claro. Nas mitzvot de pureza familiar, de Tarat HaMishpacha. Um dos motivos dessa mitzvah é que a distância, ela cria proximidade. Mas como a distância cria proximidade? Se eu estou longe, não. A distância, sem problemas, normal. A distância, ela cria saudades. A distância, ela cria, ela volta a nos lembrar quanto a gente está incompleto sem que isso tenha. Quando a gente fala do Beit HaMikdash, é a mesma coisa. A forma é começar a entender, olhar no nosso mundo em volta, entender como esse mundo, na verdade, ele é imperfeito. Como esse mundo, quantos problemas a gente tem nesse mundo. E, em paralelo, também estudar assuntos ligados ao Beit HaMikdash e a entender que o Beit HaMikdash, na verdade, que nem a gente falou, é uma dimensão, é uma realidade, é uma fonte de vida, de que onde lá todos esses aspectos, eles vão se completando de forma cada vez mais. Seja do ponto de vista, quando a gente sente imperfeição espiritual, seja do ponto de vista material. Uma das funções do Beit HaMikdash, por exemplo, dos Korbanot, era exatamente a Brachá na Parnassá de Am Yisrael.
Porque a conexão nossa com Hashem, ela não influencia só o nosso lado espiritual. Ela é a base também da nossa vida do ponto de vista mais simples e mais básico. Então, se for resumir a resposta, é que a forma de se conectar com essa realidade é através da falta dela. Isso em situações comuns. E eu vou dar um exemplo onde a gente sim já faz isso, entendeu? O fato de que Am Israel, durante 2000 anos, fala Leshanah Abba Birushalayim Abnuya. E a gente sempre olha a realidade como uma realidade faltosa e insuficiente. A gente fala, não é só isso. Isso já conecta a gente ao conceito Beit HaMikdash. Agora, fora isso, tem mais um ponto importante ligado à nossa realidade, aos nossos dias, às nossas gerações, de que a gente já vive hoje em dia o processo de reconstrução de tudo que está faltando. A gente não chegou lá ainda, mas a gente já está num processo de subida. E por isso enxergar dentro do processo, dentro da vida, dos processos que a Israel passa como um povo, enxergar como Hashem está elevando a gente, está levando a gente, e saber, na verdade, identificar lá todo esse bom, todos esses ideias divinos, nos cria também a vontade de que isso continue a se desenvolver e a gente quer mais. Espero que fui claro. Não sempre eu consigo. Tá bom. Mais alguém? Tô. Então eu espero, eu posso entender, eu vou te falar, quando um dos meus rabanim, Rav Zuckerman, ele falava o seguinte: quando ninguém pergunta, então de duas uma, ou todo mundo já entendeu, e aí talvez não precisa do shiur, ou ninguém entendeu, e aí o shiur não está adiantando. Mas eu vou supor que as coisas ficaram claras. Bezerrat Hashem, semana que vem a gente continua. Eu sempre fico em dúvida se a gente continua na mesma folhinha ou se a gente passa já para um Perek de Teilim. Estou aberto a sugestões, todas convidadas a opinar, pode ser no particular, quem não quiser abrir discussões no grupo também, isso é Beseder. O que sim eu vou tentar fazer é que Likrat Hanukkah a gente estude um Mizmor de Hanukkah pelo menos, Mizmor Shel Hanukkah Tabait, Mizmor 30, para a gente assim já pelo menos ler ter outra visão. Bezrat Hashem, Yishar Koach, Kol HaKavod. Um bom dia a todas. Obrigado a vocês. Tchau, tchau.